Então, atenção, meus amigos, agora nós vamos trabalhar a questão do sistema coletivo, do sistema processual coletivo. Qual que é o sistema processual coletivo base existente entre nós? Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, se nós fazemos uso da Lei da Ação Civil Pública, se nós analisarmos o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7347 de 85, indo para o artigo 21, ele diz assim, que aplica-se também às disposições do título terceiro do CDC. E o título terceiro do CDC são os artigos 81 e seguintes. 81 e seguintes. E quando eu vou pegar o CDC e eu vou ler os artigos 81 e seguintes do CDC, eu chego lá no artigo 90 e ele diz assim, no artigo 90, aplicam-se as disposições da Lei da Ação Civil Pública. Aplicam-se as disposições da Lei da Ação Civil Pública. Então aqui o que nós temos com este jogo de palavras aplicados aqui pela Lei da Ação Civil Pública do Código de Defesa do Consumidor? Quando eu vou lá no artigo 21 e ele manda eu observar o artigo 3º do CDC, eu chamo isso norma de envio. E quando eu chego lá no CDC, e eu estou no título terceiro, encontro o artigo 90 e vejo que ele manda eu observar as regras constantes lá na Lei da Ação Civil Pública, eu chamo isso também de norma de envio ou norma de reenvio. Como um joga para o outro, a ideia trazida para nós é que o sistema base coletivo é o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública. Então, toda e qualquer demanda processual coletiva, eu necessariamente devo observar o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, independentemente da natureza da ação coletiva proposta. Então, se for uma demanda envolvendo criança e adolescente, o que é que eu vou usar? Lei da Ação Civil Pública e CDC. Se envolver uma demanda envolvendo idoso, no mínimo eu tenho que usar Lei da Ação Civil Pública e CDC. Se for uma demanda envolvendo deficiente físico, no mínimo eu tenho que usar Lei da Ação Civil Pública e o CDC. Se for uma demanda envolvendo direito difuso da coletividade, envolvimento com a saúde, no mínimo eu uso a Ação Civil Pública, no mínimo eu uso o Código de Defesa do Consumidor. Estamos bem? Professor, e o CPC eu não vou usar? E o CPC eu não vou usar? Muita atenção com isso. Se nós constatarmos aqui, se nós verificarmos, salvo engano aqui o artigo 19, isso, o artigo 19 da Lei da Ação Civil Pública, ele vai dizer o seguinte: o Código de Processo Civil é usado subsidiariamente. O Código de Processo Civil é usado subsidiariamente. Tem um detalhe: desde que não contrarie o sistema. Então ele coloca duas condições para a gente. Sem dúvida nenhuma eu vou usar a Lei da Ação Civil Pública, eu vou usar o CDC. E o Código de Processo Civil uso, sim, de forma subsidiária, ou seja, quando não existe previsão no CDC e nem na Lei de Ação Civil Pública, e desde que não contrarie o CDC
e a lei da ação civil pública. Percebem? Percebem isso? Então preste atenção. O que a doutrina faz quando ele diz que o sistema processual coletivo base é o CDC e é a lei da ação civil pública? Eles chamam o princípio da interação ou integração das normas processuais coletivas. Como a história? Princípio da integração ou interação das normas processuais coletivas. Então veja bem, o sistema processual base, que é formado pelo CDC e a Lei da Ação Civil Pública, chama para nós a aplicação deste princípio, o princípio da integração ou interação das normas processuais coletivas. E quando eu digo assim, que o Código de Processo Civil é usado subsidiariamente, e quando não contrariar o sistema base, nós invocamos o que a doutrina chama de princípio da primazia das normas processuais coletivas. Sim, primazia das normas processuais coletivas. Isto porque eu estou dando preferência, primazia à Lei da Ação Civil Pública e o CDC. E só quando não tiver mais jeito, não tiver previsão aqui, subsidiariamente eu vou para o CPC. E desde que não contrarie o sistema base. Conseguimos compreender a ideia desses dois princípios? Princípio da integração ou interação das normas processuais coletivas e princípio da primazia das normas coletivas. Tudo bem? Pronto. Visto isso, nós estamos trabalhando aqui com a ideia de processo de sistema coletivo base, sistema processual coletivo base. Mas eu disse assim, estava dizendo para vocês, e quando envolver criança e adolescente? Muito bem. Como é que o promotor de justiça vai trabalhar? Como é que o defensor público vai trabalhar? Por exemplo, ele vai ter que estar lá na sua mesa, tudo organizadozinho. Primeiramente, a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor e, como é uma demanda envolvendo criança e adolescente, o ECA. Tá bom? Então ele vai trabalhar de forma conjunta a Lei da Ação Civil Pública, o CDC e o ECA. Tá bom? Se a demanda for deficiente físico, quem vai estar lá na mesa do defensor público, do Ministério Público, do procurador? Vai estar lá a Lei da Ação Civil Pública, o CDC, que é o sistema base, e mais a legislação específica, que é o Estatuto do Deficiente. Perceberam isso? Se for uma demanda envolvendo idoso, muito bem, que é que o promotor vai estar lá na mesa dele? Como é que vai trabalhar? Tá, então vai estar aqui, ó, na mesa principal dele, vai ter a Lei da Ação Civil Pública, vai ter o CDC, vai ter o Estatuto do Idoso. Ah, professor, e o CPC? Ah, o CPC vai estar aqui do lado, ó. Então ele vai olhar para essas três primeiras aqui, e quando não tiver previsão nessas três aqui, ele vai voltar para cá e olhar o Código de Processo Civil. Mas só como? De forma subsidiária e desde que não contrarie. Esses três aqui que eu estou trabalhando com eles. CDC, a Lei da Ação Civil Pública e o Estatuto do Idoso. Tá vendo como é que trabalha? Tudo tranquilo? Então, ó, a demanda envolve educação. Como é que o promotor vai trabalhar? O que vai estar aqui na mesa dele? CDC, Lei da Ação Civil Pública, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação está aqui. E o CPC? Está do lado de cá, ó, porque só quando for de forma subsidiária e desde que não contrarie o sistema que ele vai usar o CPC. Então é aqui assim, ó, trabalhando, e só em forma secundária vem para cá para o CPC. Tá bom? Então, processo coletivo, sempre nós temos que ter essa ideia. A depender do interesse ou direito difuso coletivo
titular, que está sendo debatido aqui no caso em concreto, tá? Então, se vocês aqui assim caminhando, se vocês olharem para a legislação, né? Se vocês pegarem a lei 7853 de 89, que também é um estatuto do deficiente, e não foi revogado por este estatuto do deficiente de 2015, né? Se vocês olharem o artigo 70, ele manda vocês olharem para a lei da ação civil pública. Olha o que a gente estava conversando até agora há pouco. O artigo 70 manda você lá para a lei da ação civil pública. Aí você poderia pensar assim, o aluno inexperiente, ele pensava, então só usa o estatuto do deficiente, só usa a lei da ação civil pública. Não! Porque a lei da ação civil pública também chama o CDC. Então tem que ser os três, ó. Lembrem-se, sempre, sistema base é o CDC e a lei da ação civil pública. Tá bom? Ó, se você abrir o ECA no artigo 224, que está aqui aberto para mim, o 224 chama a lei da ação civil pública. Aí o que é que o aluno juninho pensa? Então eu só vou usar o ECA, a lei da ação civil pública. Não! Você vai usar também o CDC, porque lembra que o artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública chama o título 3º do CDC? Entenderam isso? Então você tem que ser os três. Você tem que trabalhar com os três. Tá bom? Ó, quer ver outro? Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, está aqui. No artigo 93... chama a lei da ação civil pública. Se está chamando a lei da ação civil pública, chega também o CDC. Então tem que ser, sempre são os três, tá? Sempre vai ser os três. Tudo bem? Aí veja bem, nós temos uma questão aqui assim, que caiu no Ministério Público de São Paulo, já acho que não foi no ano de 2014 ou foi 2015. A questão ela debatia mais ou menos o seguinte, a seguinte ideia. Veja bem, a lei do mandado de segurança coletivo, ele só traz previsão de tutela de direito coletivo e individual homogêneo. Não fala de direito difuso, tá bom? Não fala de direito difuso. Aí o que acontece? Eles fizeram a seguinte pergunta: é possível mover um mandado de segurança coletivo para titular, para instrumentalizar, proteger direito difuso de criança e adolescente? Percebam, eu posso usar o mandado de segurança coletivo para proteger direito ou interesse de criança e adolescente? Então o que acontece? Essa questão aqui você tem que resolver a partir da luz do entendimento que você tem sobre o sistema processual coletivo. Porque veja bem, é verdade quando ele disse que o mandado de segurança coletivo, ele só vai tutelar direito ou interesse coletivo ou individual homogêneo. Aí o que acontece? Quando a gente abre lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu estou abrindo aqui para vocês, no artigo 208 do ECA, tá? O que fala o 208 do ECA? Ele diz o seguinte: regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. Aí ele vai, do ensino obrigatório e por aí vai. Só que no capítulo 6, que está acima desse artigo 208, ele já começa dizendo assim, ó: da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Aqui ele falou difuso, tá? E se nós formos para o artigo 212 do ECA, ele fala assim, ó: para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Aí o parágrafo 2º ele trabalha da seguinte forma:
contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público que lesem direito líquido e certo previsto em lei, direito líquido e certo previsto em lei, caberá ação mandamental que assegurem o resultado prático equivalente ao do cumprimento. Então veja bem, ele está mandando usar a lei do mandado de segurança para titularizar direito de criança e adolescente. E como lá o título 6, do título 7, aliás, do ECA, trata da proteção judicial de direito individual, difuso e coletivo, conclui-se, a bem do sistema coletivo, que é possível utilizar mandado de segurança coletivo para titularizar direito difuso de criança e adolescente. Esta era a resposta que a gente teria que dar lá no dia da prova, tá? Então, em tese, era isso inicialmente que eu queria apresentar para vocês. Tudo bem, meus amigos? Espero que vocês tenham entendido. Estamos aí no plantão de dúvidas. Estamos bem? Deus seja louvado.